Igual esse tempo não fala agora, na estudo com o especialista que disponibiliza esse tempo para estar conosco, também traz algumas dúvidas e ajudar-nos a perceber, sobretudo, o que é a conjuntura que nos está vive lá fora. Por um lado, notícias está falando crise. Por outro lado, algumas pessoas está suaviza, está falando nem tanto. E cada país tem sua conjuntura, cada país está vive sua realidade. E Cabo Verde, infelizmente, está depende de o que está acontecendo lá fora para nós vidas estar estruturado a nível financeiro. Aumento de custo de vida mundialmente e depois de subida de preço e de que os bens essenciais é inevitável naquele cenário pós-pandemia. E por isso, também não tem que xinta para não entender, junto com quem é que está trabalhando com dados, com informação, todo dia. Moda António Batista, que é o nosso convidado hoje, que também gentilmente está ali conosco para ajudar a entender essa questão. E ajudar a entender também que dificuldades que provavelmente a família pode contar com ele ou que poderia estar dentro dele. Mas não entende. Já não pode falar de crise econômica lá fora, no estrangeiro e também ali na Cabo Verde? Sim, antes de mais, ainda agradeço o convite. Realmente, nós estamos numa situação de crise, sim. Antes não teve uma crise em termos de pandemia, que hoje isso resulta numa crise econômica, fruto de que esse monte de problemas que bate acumula. E, infelizmente, grande parte do país enfrenta um aumento de preço generalizado, preço de alimento há mais de 30 anos que estava naquele nível ali, que é um dos aumentos mais altos que já costuma ter no mundo inteiro durante muito tempo. E que elas até refletem na nossas condições de vida. Para uma hora que o preço aumenta, assim, qualidade de vida de famílias diminui e miséria aumenta. Para uma inflação é sinônimo de perda de poder de compra e significa uma noção mais pobre. E principalmente que as famílias mais vulneráveis, mais pobres, que começam a sentir primeiro. E tudo nós, se não vai a qualquer lugar hoje para fazer alguma compra, não estou já preço de quase tudo coisa já aumenta. E aumento de preço de combustível é um combustível, digamos assim, para aumenta tudo que os outros preços, como transporte, mesmo alimentação, eletricidade. Tudo que a indústria, produção e consumo, às vezes, ele é fomentado para o próprio combustível, porque máquina de mundo hoje em dia está funcionando à base de combustível. Sim, claro. Então, que isso está fazendo com que aquela crise que não saína nela, que aquela crise é provocada pela pandemia, aquela crise sanitária, se transforma agora assim, numa crise econômica de muito que se penaliza o Cabo Verde. Ainda é sério para não entender a dimensão que pode ter? Ou está para prever? Não, está para prever, para a economia tem um certo defasagem. Cabo Verde, a nós não sofre consequência de que os outros países. Se não repara que os outros países, na América, que ali é dura, que teve inflação, só mais tem lá. Então, na todo o país, você verifica. Então, é também chega na Cabo Verde. Então, aquilo que não se está achando ali, se não bem analisa, é coisas que lá já tinha começado antes. Mas preocupação é que, se você repara, lá ainda se aumenta. Então, significa que para frente não pode bem esperar mais aumento. Tem um efeito dominó naqueles outros países que dependem de países grandes. Sim, exatamente. Mas nós não importa quase tudo aquilo que não consome. Então, praticamente, não importa e a nossa taxa de câmbio é fixo. Significa que aquele preço repassa diretamente para nós bolsos. Então, efeito ação-reação quase. Sim, é praticamente. E hora que tem um contexto de crise anunciado e situação econômica extremamente delicado, e regra básica seria, família aumenta seu rendimento ou tem que reduzir despesas? Tem que ser tudo dois. Às vezes nós aqui não estamos numa situação de crise, porque a família pensa também para cortar custo, mas que ela é o mais adequado, melhor. Sim, não, na verdade, custo, alguém famílias já está numa situação complicada, famílias já está com limitações, já está corta coisas. Então, goste, não tem que pensar de uma forma mais ampla. Se uma bufla aumenta o rendimento também. Às vezes nós não estamos confortáveis com aquilo que não está ganha, não está esquece de usar talentos que no tempo não ganha mais dinheiro. E mesmo se nunca tem talento, não pode juntar com quem que tem talento. Às vezes não tem um irmão na casa que tem talento, não pode ter um amigo. E cria projetos que te rende. Isso, se bobo que sabe isso que tem, associa com quem que tem e ganha dinheiro. A primeira coisa é aumentar o rendimento de família. Agora, quem entende, é lógica de ganhar dinheiro, ou que tem crise é mori. Por um lado, não está falando assim, ok, dinheiro cá está. É comum no falar na nossa realidade. Dinheiro cá está. Mas, hora que essa crise, é possível para buscar dinheiro de algum lado? Sim, na verdade, repara, nossa comida quase por causa da crise, mas sempre no mês de comer todo dia, tá? Então, tem coisas que não pode fazer. E hoje, tem famílias que têm dinheiro, de certa forma, para naquele período de pandemia que não passa, tinha alguém que saiu, então tinha restrição, pessoas acumulam um certo poupança. Se nós não analisamos, por exemplo, dados de na Cabo Verde, mesmo no mundo, teve um aumento de poupança, para a hora que o limitado sai, a hora que o sai para o médio de vírus. Circula. Assim, sim, você fica com mais poupança, então é um dinheiro que ainda pode ser gastado.
Então, na verdade, hoje, para sair de crise, se alguém está pensando para poupa, não, hoje para sair de crise, tem que gastar para o consumo, é que te alimenta tudo que é só você bobo que consome, empresas que está fatura, se empresas que fatura é que está contrata, se que contrata é que está subir salário, nem porque está diminui desemprego. Família que recebe próprio. Exatamente. Então, hoje a alternativa para sair de crise é consumo. Não tem que aumentar o consumo, o governo tem que incentivar famílias. Aquele que não está falando numa linguagem mais popular, fazer dinheiro circula. Sim, exatamente. É aquela. É que todo alguém que está na crise. Tem famílias que ainda têm um certo sobra. É por isso que tem sobra, para nós é mal criado com o dinheiro. Quem que chega a fim de mês sem dinheiro, ele é mal criado. E mal criado no sentido próprio de ser mal educado. Nunca tem uma educação financeira, nunca tem uma criação e é exatamente naquele sentido. É mesmo de educação financeira, é mesmo de aprender a lidar com o dinheiro. E infelizmente Cabo Verdeano nunca teve aquela oportunidade. Não, nosso país que ensina a lidar com o dinheiro, nunca tem hábito de dar menino mesada, semanada. Para menino que tem que se meter no assunto de dinheiro. Aquele que é o problema. Okay? E a hora que não dá grande, nunca conche dinheiro, nós é bravo com o dinheiro. Então, eu tá gasta que tá conseguir controlar isso, que tá conseguir controlar desejos, tá gasta mais para satisfazer desejos do que necessidade. Então, ele entra numa situação de chega a fim de mês sem dinheiro, aquele que não está afobado. Se estiver errado, corrigindo, doutor. E então, uma família, se calhar, mesmo entende o que é crise. Depois sabe como que lida com o que acontece e modo que antecipa para cair nele também. Crise ele é provocado de que forma? Para aquele que já dá para perceber minimamente é para falta de circulação de dinheiro, mais ou menos isso. Não, crise ele é crise individual, nunca existe. Crise econômica, que não está falando, a hora que generaliza, mas tem um monte de famílias que mesmo que o país está bem direito, está na crise. Nós teve um episódio que Cabo Verde está crescendo, mas tem desemprego. Nós é um país cheio de desigual, você entende? Então pode ter uma economia que cresce, mas tem famílias que passam fome. Então, crise é o bem individual. A hora que não está fazendo coisas que nunca gosta para uma falta de dinheiro, a hora que não deixa de fazer coisas que não gosta para uma falta de dinheiro, não está na crise. A hora que chega a fim de mês, o menino te pediu alguma coisa que você pode dar, você pode realizar sonho. Então, você suma você gostaria. Então, que é uma situação de crise. Agora, tem diferentes graus. Sim, é para uma hora que alguém está com dificuldade, tem influência para a família. Amigos te fica com pena, digamos assim, desse sentimento. Então é uma questão emocional muito crítico e que ela pode desestabilizar relações. Então tem alguém hoje não acredita, mas o divórcio que está acontecendo na Cabo Verde é para uma falta de dinheiro na origem, né? A hora que você vive num ambiente que você está conseguindo realizar sonho, a hora que você sente uma esforço que você está fazendo. Pessoal para sim. Você está trabalhando para quê? Assim, você trabalha só para pagar a conta, você vive. Mas a hora que você está sentindo dinheiro que te chega, você está conseguindo realizar sonho, nem de bom nem de família. Isso. Então, é por isso que alguém mais triste, menos que amiga, aquela questão de pessoas, aquela amizade diminui, pessoas param de visita companheiro. Então, e que ela torna uma sociedade mais triste. Sim. Agora, por outro lado, a hora que nos espia no mercado e financeiro, o que é que é suposto e esperado acontecer no mercado para garantir, mas pelo menos, ter um impacto menos forte nas famílias? Por exemplo, a hora que nos espia autoridades, políticas e medidas, o que é que pode ser um atenuante da situação de crise na cada país e na cada região? Sim. Lida com aquilo é fácil, tinha que ter alternativas de curto, médio e longo prazo. Quer dizer, para mudar a mentalidade de pessoas, nós hábito de consumo, ele é moldado desde a infância. Você entende? Se nós nunca aprende a fazer planejamento, se nunca aprende a controlar nosso impulso na gasta dinheiro, se nunca aprende a saber o que é desejo e necessidade, então dificilmente não tem empreender negócio ali. Tem alguém que tem traumas na vida, aí está no desemprego, que tem dinheiro para dar menino comida, então às vezes ele pode mudar de certa forma aquele comportamento lá, mas aquilo é uma coisa só de longo prazo. Sim, às vezes, mas hoje o governo pode fazer show coisa, assim. E na situação de crise, ele tem que apoiar famílias diretamente. Tem alguém que tem dificuldade, não tem dinheiro suficiente para comer. Então, que as pessoas têm que ter apoio, tem que ter algum tipo de programa social, algum tipo de... governo já tem algumas medidas, que é rendimento de inclusão, etc. Que ela ajuda. Tinha família que estava sempre na situação de extrema pobreza. Sim. E com o agravamento, é necessário rever que os valores para o preço de aumento. Se não bem analisa preço especificamente. Às vezes, IPC, que é aquele indicador que o governo costuma utilizar, ele é global, ele é genérico. Ele inclui um monte de outros preços que até influenciam a vida de alguém, coitado. Às vezes ele envolve renda de casa, por exemplo, tem alguém que está na situação de pobreza e que está pagando renda. Então, aí esse rendimento é diferente de gasto de um indivíduo de classe média. Aí esse dinheiro também mais com comida. E se não bem analisa, comida aumenta
preços de maioria de bens alimentares aumenta, então, e às vezes se não bem fazer conta para determinados grupos de famílias ou determinados hábitos alimentares em algumas ilhas, e aí pessoas que podem perder que são 30% mais pobre, para modo que impacta diretamente seu rendimento. Então, que as pessoas lá esse apoio de curto prazo. O governo tem que pôr dinheiro na mão para sobreviver. Depois não tem bem hoje, a que não pode fazer, a que não tapa aquele buraco, etc. Na nossa realidade é que é fácil, também nós é com um país com estrutura financeira lá muito robusto, nem com grandes meios. Crise foi terrível. Aquela crise de pandemia ali reduz, o nosso PIB diminui quase 15%. E um governo nunca pode fazer milagre também por cima, numa situação de querer. Ainda por cima numa realidade mal ver. Exatamente. Nós é um país vulnerável, que lá ninguém está duvida. Nós não temos grande vulnerabilidade em termos de segurança alimentar, nutricional. Nós, no mês de, para não ficar conta, no mês de apoio de nós imigrantes, que está mal remessa, no mês de ajuda pública que não está dado para o nosso orçamento. Então, Cabo Verde que tem os recursos internos, digamos assim, suficiente para realizar nossas necessidades. Porém, hoje poupança é essencial, não só na família. Famílias mesmo te prendem, mas para melhorar essa situação financeira. Se por um lado autoridades têm que criar medidas e têm estado a criar alguns programas de apoio a famílias na pobreza extrema, por outro lado, a família tem que assumir sua responsabilidade na educação financeira. Tem que criar essa cultura internamente na seio familiar. Sim, é para modo, como é que dado formação durante todo o tempo, é modo hoje, 10 meninos são ensinados, ou cuida grande, volta a um adulto que sabe lidar com o dinheiro. Então, a maioria de nós naquela situação lá, você começa a reclamar o dinheiro que te chega, a maioria de nós que tem poupança, e para não nunca sabe poupa também. Além de nunca ensinado, mas não deve aproveitar todo o tempo que não tem para não ganhar dinheiro, para não aumentar o rendimento de família, aproveita todo o talento que não tem. Então, alguém às vezes estava a trabalhar, é funcionário público, estava a trabalhar, alguém chega a casa, parado na área que está fazendo. Não, utiliza aquele tempo, fazer alguma coisa de útil, isso, para ganhar dinheiro, para aumentar o rendimento de família, para aquela, é também serve naqueles momentos ali. Isso poderia associar algo que terá o gozo, prazer. Isso, melhor ainda. Tem alguém que é bom na fazer doce, tem alguém que sabe fazer fresquinha, é que tem que sair para bem, mas tem talvez um vizinho que está desempregado. Ele pode fazer da vizinha para bem, essa dividir dinheiro. Exatamente. Tem tio cabo-verdianos que é talentoso. Tem, se o que tem, job quem que tem nos junta e aumenta o rendimento. E também não tem que prender e gasta dinheiro. A maioria de cabo-verdianos também supermercado, que está fazendo lista. Ok, tio também com cartão 24, tem que evitar aquela. Cartão 24. Chega na caixa da pergunta preço. Tem aquele que devia estar na caixa já com o preço na cabeça. Não, mas tem alguém que está chamando aquela quase que um vergonha. Tem pessoas que têm vergonha de fazer-se conta antes de chegar à caixa. Mas aquele que é melhor. Eu falo uma coisa que é crítico. Na Cabo Verde, grande parte do nosso problema é derivado de que esse tipo de complexo ali. Tem alguém que tem vergonha de ser diferente, vergonha de fazer alguma coisa e de mudar sua vida. Como ele pode até trabalhar, ele pode fazer extra, mas ele tem vergonha de pessoas odiar, ele tem vergonha. Isso. Então, que é uma grande limitação. Então, famílias mesmo aprendem a fazer escolhas, vai ao supermercado com lista, desde casa, vai com dinheiro, vai com cartão. Sim, vai com cartão. E também hoje não tem que preocupar com recicla, não tem que reutiliza. Vamos de situação cima só. Não tem que substituir, tem coisas. Se você está comendo arroz todo dia, então substitui com xerém, substitui aproveita sobras para fazer alguma coisa criativa nele, para janta. Então evita desperdício de comida com crianças ou com famílias, tenta fazer planificação de coisa que também gasta. Então, que é a alternativa. Poupa na luz, às vezes não está para pedir poupanças, não foco no dinheiro. Não poupa na eletricidade, se não poupa. Na despesas e manutenção de casa. Exatamente, crianças podem contribuir naquela. Então, e também o problema é que nunca sabe poupa. Nós, cabo-verdianos, não está poupa aquilo que sobra. E que é errado. Como na qualquer sociedade. Que sobra. Isso, se sobra. E que está sobra. A maior parte que está sobra, mas nós é mal criado. Se o organizado sempre está gastando. Isso, nós nunca está conseguindo controle de desejo. Então, nós não está gastando vez, nunca tem aquele controle para não racionalizar nossa compra. Então, o dinheiro que está sobra. Bom, poupança, na verdade, é o primeiro gasto que está fazendo. Primeiro dinheiro que está traz é a poupança. Então, aquilo que em outros países está ensinado e eles sabem fazer poupança. Vamos lá. Todo o dinheiro que você recebe hoje é que tem a ver com o rico, com o pobre, que tem desculpa pouco a pouco. Mesmo que você ganha sem escuro, você pode criar um hábito de falar assim, não sabemos poupa 10% de todo o dinheiro que ganha. Se você ganha sem escuro, traz 10 escudos, você põe lá. Se você ainda tem aquele controle emocional de resistir, traz só 5 escudos. Nem se traz um escudo só no início, mas só para criar. É um truque psicológico que tem que dar para a cabeça. E depois tem outra coisa também, gestão de estoque ou de economato na casa. Pessoas que têm compra feita na casa, pessoas nos primeiros dias de mês, vivem moda rico. Depois, que chega de 15 dias para lá,
é quase pobreza extrema. Para a pessoa, se calhar, que hoje é uma provisão, se compra que fazer de mês, tem que ir um mês. A pessoa está vive desregrado também naquela. Falta de planejamento. Aquela que você falou, aquela tem que saber nem que está comer amanhã. Tem que ensinar menino desde pequenote. Rapaz, aquela coisa que tem que ensinar menino, com semanada. Mas culturalmente não está acostumado a falar assim. Não, deixa comer à vontade. Então, ninguém que trabalha para não passar fome. Mas às vezes é que passa fome. Às vezes organiza para que faltou nunca. Sim, mas aquela é questão social. Ele está falando que ela mais é para da bosoforia com vizinhos. Hoje a mim tem bebida que falta. Tudo alguém comer, te sobra. Então, aquela é desperdício, faz parte da nossa cultura e que deve ser combatido. Basta hoje a época que tem festa na comunidade, desperdício que tem. Assim. Então, aquele ambiente lá é que é propício. Que é a educação financeira, que é o déficit na educação financeira, tem a ver com aqueles aspectos culturais, tem a ver com aqueles aspectos sociais, digamos, sociológicos, né? De basofaria, de tenta impressionar vizinhos. Então, que a lei crítico limita nossa capacidade de resistir naquele crise ali. Então, se alguém, às vezes, tem dificuldade, não muda esse hábito de consumo. Goste, é momento de muda. Goste, não tem que tentar gastar coisas com o seu critério, fazer planejamento, registra onde o dinheiro também. Então, mal que gire, olha só, mal que gire dinheiro, se o bobo sabe onde que gasta. Então, não tem que ter uma lista, fazer uma lista, pelo menos um mês. Não tem que xinta, põe na papel, tudo gasto que não faz. Você poderia abrir mão dele ou não? Você sabe onde que está corta, entende? Você sabe onde o dinheiro está bem. Então, bobo pode girar o orçamento, se bobo sabe para onde que está bem. Então, aquela que deve ser, a maioria de calverdianos que está fazendo aquela, a maioria de famílias que está preocupa com o truque, às vezes poupança, não está prefere pôr dinheiro na banca, às vezes está esquecido de dar menino dinheiro para lidar com ele. Menino, ele aprende a lidar com o dinheiro, lidando com o dinheiro. Dá dinheiro, mas para comprar fatiota. É para satisfazer desejo. Ele é que te aprende a controlar o desejo. Ele é que te aprende que você quer ser afobado. A hora que você dá dinheiro, semanalmente, tudo segunda-feira, justo, tem que dar um valor fixo. Ele é que é o orçamento para você. Isso. Ele te aprende a fazer plano. Ele te aprende a responsabilizar para ser gasto. Guarda para depois. Ele guarda para depois. E que ele é que também ajuda a hora que é da adulto. Ele te dá um adulto inteligente com o dinheiro. Um adulto que te gasta com racionalidade. Que sabe fazer escolhas. Só uma bufla. Agora, em relação às escolhas e também aquela questão de planificação ou organização palista, por outro lado, ao que chegou dentro da crise, foi obrigado a fazer escolhas e tem que abrir mão. Isso. E o que é necessário e para ter uma organização de prioridades sem pôr em causa a estabilidade emocional e a felicidade e realização em tempos de crise. Pesquisa preço. A primeira coisa é pesquisa preço. Não tem diferença também. Além de pesquisa preço, não tem que partilhar. Às vezes você tem uma família que pode ter dinheiro suficiente para comprar 5 quilos de arroz, mas você pode juntar bobo e irmão com um outro lá, eles compram um volume mais grande, está saindo mais barato, e está partilha. Não tem que ter ideia de fazer que as economias solidárias. Exemplo, sempre grandes publicidade, é inevitável, é nossa realidade. Tem pessoas que estão juntas de grupo, está a fazer compra de mês num determinado importador, está sendo mais barato que vai no mercado. Claro, aquilo é que não deve fazer. Às vezes pessoas de classe média estão fazendo aquilo, às vezes pessoas mais pobres. Aquele complexo social de alguém hoje está fazendo aquilo é um sinal de moça mareado, assim. Então, às vezes, é mais aquele vergonha. Escolha inteligente. Sim, é por isso que alguém escolhas é que é fácil. Uma hora bufla no início ali, nós estamos num momento de crise, então implica escolhas, e tudo escolhas que não sabemos fazer, implica sacrifício. Não tem que saber o que é desejo, o que é necessidade. Primeiro, não está corta que é desejo, não está para satisfazer necessidade, não tem que bem hoje, mas que não tem envolve tudo família naquele desafio lá. Criança, você ajuda a moda para aquela hora de economato. Mas pode atribuir gestão de gasto com assuntos de cozinha, de casa-banho, alguns itens, deixa crianças fazer conta. Está fazer essa conta, está fazer essa lista, está controla. A maioria das coisas ali, criança que gasta sabonete, papel higiênico, ele está gastando. Ele tem um controle, ele tem um desgaste, ele tem um gasto mais descontrolado. Sim, mas a hora que mudar aquela, a hora que vou fazer o desafio, fala assim, fulano, ele bota controla tudo que lá, de preço, bota consegue, se conseguir poupa, então dou algo no supermercado, então dou um matutano. Então lá você dá o desafio e está sentindo uma poupa, está ganhando. Na poupa eletricidade, na ficha, tudo luz que paga, tudo que é luz que se acesa, não deixa a televisão fichado, a hora que na sala. Então, hoje, no mês com a situação que nos está passando, tem que gastar com mais coerência. E que ela é fazer lista para o supermercado, assim, fazer lista, vai com dinheiro, vai com cartão, vai com dinheiro, que sabe exatamente. Conta que as coisas que você vai comprar. Porque corre risco que você vai usar mais o que na verdade, tem que, como nunca tem aquela educação financeira, não tem que criar restrições para nós mesmos. Ou que está sair de casa, cheio já com limitação. E hoje, infelizmente, nunca tem muita alternativa de poupa para nós. Se vai poupa na banca, hoje, de que para o primeiro mês, talvez, não se está perdendo dinheiro se não
pôr dinheiro na banco. Para modo de juros que o banco tá pagou, é muito menos que a inflação que não tem. Então, não tem juros negativos. Para primeiro belo na comparado com a inflação, com a taxa de inflação. Sim, para modo, você a inflação, se vamos supor, 3, também chega a 3%, e juros a 1%, 1,5%. Não, assim, você está perdendo, na verdade. Você está perdendo e dinheiro parado. E dinheiro parado. Então, o gosto tem que, chama aquele dinheiro lá no consumo, e tem um impacto muito maior no desenvolvimento da economia. O investimento de negócios, restaurantes, tudo que as coisas que tem emprego a pessoas, é de fatura. Então, a hora que não começa a gastar aquele dinheiro, não tem necessidade, não tem carência, tem pessoas que ainda têm como poupa. Tá? Aí ele pode dar aquela contribuição lá. E não, em vez de você pensa na pôr dinheiro na banco a juros que hoje são negativos, hoje você está paga banco, na verdade, como inflação é maior do que aqueles juros que você recebe, em gasto que está fazendo no consumo tem um impacto enorme na economia de Cabo Verde. Okay? Consumo, na verdade, no mundo inteiro é aquele item que mais promove o crescimento da economia. E ele que garante aquela base de estímulo à economia. Isso, exatamente. Bom, empresas está fatura, aqui empresas fatura, está criando expectativa uma economia sem direito, que ela está investe, para investir está contrata pessoas. De confiança para investimento. Isso hoje, o nível de confiança está diminui. As últimas estatísticas de INE mostram uma confiança de consumidores. E aquela confiança que está traz mérito, para a pessoa está guarda dinheiro, dinheiro que circula, relaciona diretamente com quem está na pobreza, que tem trabalho, é um círculo vicioso, não chama de um círculo vicioso. Então, no mês de investir na educação financeira de pessoas, e o governo tem que ajuda que as que são mais com necessidade imediatas, é que tem que fazer num conta nem nada, depois dinheiro na mão, aquele dinheiro também direto para a economia, que as pessoas que estão poupa, que as pessoas estão gastam, ele tem necessidade imediatas. Então, depois para a economia melhora e para não poder bem pensar, amanhã, que não pode o governo ficha aquela conta, Muito obrigado, Batista, para estar ali com nós na Show da Manhã para dar esse esclarecimento. Dr. António Batista, que está ajudando a entender um bocadinho do que é a economia, até na pequena escala, mas acaba batendo reflexo em grande escala, especialmente a hora que nos espia a realidade de país pequenote e pobre, mora Cabo Verde, mora no mês para dinheiro circula, para não aumentar o rendimento e reduzir despesas de consumo. Obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Me que te agradeço o convite.